Leitura diária. Segundo livro de Crônicas, capítulo 13. O reinado de Abias, rei de Judá. No 18º ano do reinado de Jeroboão, Abias tornou-se rei de Judá e reinou 3 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Maaca, filha de Uriel, de Gibeá. E houve guerra entre Abias e Jeroboão. Abias entrou em combate, levando uma força de 400.000 excelentes guerreiros, e Jeroboão foi enfrentá-lo com 800.000 igualmente excelentes. Abias subiu o monte Zemaraim, nos montes de Efraim, e gritou: Jeroboão e todo Israel, ouçam-me. Vocês não sabem que o Senhor, o Deus de Israel, deu para sempre o reino de Israel a Davi e a seus descendentes mediante uma aliança irrevogável. Mesmo assim, Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, rebelou-se contra o seu senhor. Alguns homens vadios e imprestáveis juntaram-se a ele e se opuseram a Roboão, filho de Salomão, quando ainda era jovem, indeciso e incapaz de oferecer-lhes resistência. E agora vocês pretendem resistir ao reino do Senhor, que está nas mãos dos descendentes de Davi. Vocês são de fato uma multidão imensa e têm os bezerros de ouro que Jeroboão fez para serem os seus deuses. Mas não foram vocês que expulsaram os sacerdotes do Senhor, os descendentes de Arão e os levitas, e escolheram os seus próprios sacerdotes como fazem os outros povos? Qualquer pessoa que se consagre com um novilho e 7 carneiros pode tornar-se sacerdote daqueles que não são deuses. Quanto a nós, o Senhor é o nosso Deus e não o abandonamos. Os nossos sacerdotes que servem ao Senhor, auxiliados pelos levitas, são descendentes de Arão. Todas as manhãs e todas as tardes, eles apresentam holocaustos e incenso aromático ao Senhor. Arrumam os pães sobre a mesa cerimonialmente pura, e todas as tardes acendem as lâmpadas do candelabro de ouro, pois nós observamos as exigências do Senhor, o nosso Deus, enquanto que vocês o abandonaram. E vejam bem, Deus está conosco, Ele é o nosso chefe. Os sacerdotes dele, com suas cornetas, farão soar o grito de guerra contra vocês. Israelitas, não lutem contra o Senhor, o Deus dos seus antepassados, pois vocês não terão êxito. Enquanto isso, Jeroboão tinha mandado tropas para a retaguarda do exército de Judá, de forma que ele estava em frente de Judá e a emboscada estava atrás. Quando o exército de Judá se virou e viu que estava sendo atacado pela frente e pela retaguarda, clamou ao Senhor. Os sacerdotes tocaram suas cornetas e os homens de Judá deram o grito de guerra. Ao som do grito de guerra, Deus derrotou Jeroboão e todo Israel diante de Abias e de Judá. Os israelitas fugiram dos soldados de Judá e Deus os entregou nas mãos deles. Abias e os seus soldados lhe infligiram grande derrota. 500.000 excelentes guerreiros de Israel foram mortos. Os israelitas foram subjugados naquela ocasião,
E os homens de Judá tiveram força para vencer, pois confiaram no Senhor, o Deus dos seus antepassados. Abias perseguiu Jeroboão e tomou-lhes as cidades de Betel, Gesana e Efron, com os seus povoados. Durante o reinado de Abias, Jeroboão não recuperou o seu poder, até que o Senhor o feriu e ele morreu. Abias, ao contrário, fortaleceu-se. Ele se casou com 14 mulheres e teve 22 filhos e 16 filhas. Os demais acontecimentos do reinado de Abias, o que ele fez e o que ele disse, estão escritos nos relatos do profeta Ido. Amém? Para refletir, o relato do reinado de Abias, no primeiro livro de Reis 15, 1-8, não é favorável, como o de hoje. Lá em Reis, a Bíblia diz que ele andou em todos os pecados que seu pai havia cometido. 1 Reis 15:3. Já o relato de hoje revela um episódio de muita fé por parte de Abias. Lá estava ele e seu exército de 400.000 homens. Jeroboão, por sua vez, levou o dobro de guerreiros valentes. Era uma enorme desvantagem, aparentemente uma derrota certa para o exército de Judá. E seria de fato uma terrível derrota, não fosse a decisão de Abias. Ele decidiu firmemente confiar em Deus. Ele confiava na fidelidade da aliança do Senhor. A aliança de sal significava permanência, segurança no fiel e imutável caráter de Deus. Enquanto Abias confiava no Senhor, Jeroboão confiava em bezerros de ouro. Abias tinha certeza de que Deus estava com Judá. Então, eles clamaram a Deus. Os sacerdotes tocaram as suas trombetas, os homens gritaram, e Deus feriu Jeroboão e o imbatível exército de Israel. Diante das batalhas da vida, a quem você tem pedido auxílio? Jeroboão e Israel confiaram em imagens de fundição e uniram-se a gente vadia, homens malignos. Abias e Judá confiaram no Senhor e uniram-se aos eleitos do Senhor. Qual foi o resultado de confiar em imagens de escultura e em homens ímpios? Feriu Deus a Jeroboão e a todo Israel. Os filhos de Israel fugiram de diante de Judá. Foram humilhados os filhos de Israel. Feriu o Senhor a Jeroboão, que morreu. E o que aconteceu com Abias e com Judá? Deus os entregara nas suas mãos. Prevaleceram os filhos de Judá, porque confiaram no Senhor, Deus de seus pais. Abias, porém, se fortificou. Não há sucesso em pelejar contra Deus. Quando alguém tenta ferir um de seus pequeninos, é como se estivesse ferindo a ele mesmo. Diante daquele que perseguia o seu povo, Jesus disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos 9:4. Jesus está em cada um de seus filhos, habitando em cada coração que a ele se entrega. Nenhum deles que clame e grite ao Senhor por livramento é rejeitado. Nenhum. O resultado de nossas batalhas depende da escolha do general. Depositaremos a nossa confiança em ídolos modernos e marcharemos com um exército de homens corruptos? 2 Timóteo 3:1-5. Ou confiaremos em Deus e em sua palavra, como seu remanescente fiel? Apocalipse 12:17. Seguir o caminho da multidão nunca foi sinônimo de vitória. Lembrem-se
que apesar de divididos, Judá e Israel ainda faziam parte do mesmo povo. Tomemos muito cuidado com o que nos advertiu Paulo. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com as doutrinas que aprendestes, afastai-vos deles. Romanos 16:17. Jeroboão foi o organizador da rebelião, e isso gerou guerras e separação entre o povo de Deus. Não sejamos, pois, homens malignos, mas, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Romanos 12:18. Confiemos nossas lutas àquele a quem pertence a justiça e a vingança. Romanos 12:19. O Senhor dos Exércitos, porque enquanto clamamos, Ele luta por nós. Amém?